estamos estudando os salmos de degraus. Então, você que está talvez ouvindo o nosso programa pela primeira vez, eu quero dizer a você que os programas anteriores que trataram os outros salmos de degraus, desde o Salmo 120, eles estão disponíveis no canal Voz da Reforma, o programa Voz da Reforma no YouTube. Então, se você quer ver os programas anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube e então reprisar os programas anteriores que trataram os outros salmos. Hoje, então, nós vamos tratar o Salmo 126. Eu quero convidar você que está ouvindo o programa nesse momento, que você possa abrir sua Bíblia nesse momento no Salmo 126. Então vamos lá, o Salmo 126, nós já explicamos sobre o título dos salmos, que o título em itálico, Cântico de Romagem, faz parte do texto original, então nós recomendamos que seja feita a leitura também do título juntamente com o Salmo. Então o Salmo 126 começa assim: Cântico de Romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Deixa-me só tirar esse som aqui. Ok, então o Salmo 126 é um salmo que expressa a esperança do povo de Deus na mudança de uma situação que está atingindo o povo de Deus naquele momento do Salmo 126. O Salmo 126 não está identificado sobre o seu contexto, não informa a sua autoria e não informa em que momento da história de Israel esse salmo está refletindo. Esse salmo começa falando sobre um retorno. Você pode observar quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, essa expressão, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Se você tem uma Bíblia diferente da tradução Revista Atualizada, é possível que você então tenha uma tradução um pouco diferente. Quando o Senhor fez voltar do cativo o cativeiro, que a tradução Revista Atualizada, o que ela está fazendo aqui é interpretando essa frase, porque no texto hebraico está falando sobre aqueles que voltaram do cativeiro. Então, essa expressão, os que voltaram do cativeiro, é interpretado então quando o Senhor mudou a sorte, porque a sorte de Sião, que durante um tempo estava sendo representada pelo cativeiro, então a mudança nessa sorte é que o cativeiro acabou, foi desfeito e o povo pôde retornar para Sião. Então, o resultado que essa mudança causa na vida do povo de Deus é um coração cheio de alegria. E interessante porque na sua tradução, talvez, aparece a palavra júbilo. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essas duas frases, elas estão em paralelismo sinonímico, então são duas expressões para se referir à mesma coisa. Então, na primeira linha, a boca cheia de riso e a língua cheia de júbilo. E a palavra para júbilo no texto hebraico é uma palavra que geralmente expressa um tipo de alegria
com grito mesmo, sabe? Quando você está tão alegre, você está explodindo de alegria, que você não consegue se conter e você canta em alta voz. Não é aquele tipo de alegria contida, não. É aquele tipo de alegria onde é tão forte que você realmente está manifestando aquilo por meio de expressões em alta voz. Então, até talvez algumas traduções, você tem em mãos, a palavra júbilo está substituída por grito, né? Então, quando você vê a palavra júbilo na sua tradução em português, provavelmente aquela palavrinha indica um tipo de alegria tão intensa, tão profunda, que ela é refletida por meio de gritos. Então, o salmista, que começa falando sobre essa mudança dramática na vida do povo de Deus, que esteve sofrendo durante muito tempo, que esteve debaixo do cativeiro durante muito tempo. Esse momento debaixo do cativeiro foi uma situação que causou muito sofrimento e muita tristeza. O contraste aqui, então, a alegria causada com o fim desse cativeiro, que gerava tristeza, que gerava sofrimento, com o início agora de um momento novo, onde esse sofrimento do cativeiro e a tristeza faz parte do passado. Então, uma outra coisa também a ser dita é que não especifica que cativeiro foi esse. Então, é possível que esteja se referindo àquele grande cativeiro do povo de Deus, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia com Nabucodonosor e retorna, então, na época de Ciro. Se esse é o caso, então esse salmo ele é datado de um período posterior ao exílio. Então ele seria um salmo pós-exílico. Isso é possível, não apenas esse salmo, mas outros salmos têm características de salmos pós-exílico, embora houve outros momentos na vida do povo de Israel em que Israel esteve debaixo da dominação estrangeira. Então, poderia aplicar também essa expressão, o povo de Deus foi restaurado à sua sorte, ou seja, foi desfeito, acabou o cativeiro. Então, mas pela dimensão dessas palavras, pela força dessas palavras, pela mudança radical que essas palavras indicam, é muito possível realmente que o cativeiro em vista seja o cativeiro babilônico, que não existe mais. Então, aquela tristeza que marcava a vida do povo de Deus durante o cativeiro é desfeito agora com um momento novo, marcado pela alegria. Esse contraste a gente pode ver também no Salmo 137, que é um salmo do exílio. O Salmo 137, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 3, por exemplo, diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então, aqui, esse salmo, que é um salmo que também reflete o período do exílio, ele deixa claro esse contraste entre a alegria e a tristeza, entre a tristeza que marcava o período do exílio e a alegria que vai marcar o período do fim do exílio. E note que, enquanto eles estavam no exílio, algumas pessoas que conheciam a inódia de Israel e os cânticos de alegria de Israel pedem para que eles cantem alguns desses cânticos, porém eles não podem fazê-lo enquanto eles estão em terra estranha, porque não há motivo. O povo de Deus não ia celebrar, não ia cantar por cantar, mas o cântico de alegria era cântico de celebração. Se não havia razão para isso, que ainda estavam no cativeiro, então não tinha razão para eles cantarem esses cânticos de alegria. Esses cânticos ficaram suspensos durante o período do sofrimento do povo de Deus no cativeiro, mas agora, retornando no cativeiro, é momento para cantar esses cânticos de alegria,
e não apenas com voz controlada, mas com os gritos de alegria realmente, hein? Colocar para fora aquilo que esteve retido durante 70 anos no cativeiro. Foi realmente uma grande alegria, um grande privilégio para o povo de Deus poder retornar para a sua terra depois de um longo período de cativeiro do povo de Deus no estrangeiro. E ainda o final do versículo 2 diz assim: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É interessante porque esse retorno do povo de Deus para a sua terra, marcado pela alegria, pelo júbilo, ou seja, pela celebração em alta voz, semelhante a gritos de alegria, é um fenômeno tão poderoso, tão forte, que está chamando a atenção das nações em redor. A celebração do povo de Deus realmente é uma coisa chamativa. O Salmo realmente está mostrando que o retorno do povo de Deus para Israel está sendo testemunhado pelas nações em redor, que observando o retorno do povo de Deus para a sua terra, podia perceber na expressão de cada um deles o significado de retornar para a sua terra. Então, essa alegria do retorno para o território de Judá, para a terra de origem do povo de Deus, a terra da promessa, Canaã. Então, esse retorno marcado com alegria era testemunhado pelas nações que, ao verem os israelitas retornando, eles falavam entre si, e talvez para os próprios israelitas, fazendo menção a eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque eles podiam ver que realmente, depois dos 70 anos de cativeiro, depois de muito tempo sendo desterrado para longe de sua pátria, retornar para Israel, de fato, era um evento extraordinário. Até para um estrangeiro vendo isso, pode olhar e dizer, rapaz, que coisa o Deus dessa nação fez por ela, trazendo de volta para a sua terra depois de tantos anos. E é interessante porque quando Israel estava sendo levado para o cativeiro babilônico, ele foi objeto de escárnio também das nações vizinhas. O Salmo 137, por exemplo, ele menciona nações vizinhas a Israel que haviam zombado de Israel durante o tempo da sua transferência para o cativeiro, quando estava sendo arrastado da sua terra, da sua casa, arrancado de dentro da sua casa e levado para o cativeiro. Essas nações estavam zombando, e a gente pode ler sobre isso. No Salmo 137, versículo 7, diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Isso é uma referência a quando Israel estava sendo desterrado de sua terra, e essas nações em volta zombando de Israel e até insultando, dizendo, destrói tudo mesmo, arranca tudo, não deixa nada, leva ao chão todos os muros, arranca as pedras, não deixa nada. Isso era as palavras desses inimigos de Israel em volta de Israel. Ele, versículo 8 também diz, filha da Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a parede. Então, essa expressão imprecatória, ou seja, a invocação do juízo de Deus sobre essas nações que oprimiram o povo de Deus naquele momento, arrancando de sua terra e levando ao sofrimento uma nação inteira, com pessoas idosas, com crianças, com mulheres grávidas, com pobres, também os nobres sendo submetidos aos maiores vexames. Então, essas nações
que quando Israel foi levado para o cativeiro, estavam zombando de Israel, estavam insultando o povo da aliança de Deus. Agora, muitos anos depois, quando o povo de Israel está de volta para a sua terra, essas nações, embora não mencionadas textualmente quais eram elas, o termo fala de maneira mais geral, então as nações, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, aquela tristeza e zombaria da parte dos inimigos de Deus, que marcaram o desterramento do povo de Israel da terra prometida para o cativeiro da Babilônia, agora, no seu retorno para a sua terra da promessa, essas mesmas nações estão olhando para Israel, agora reconhecendo o que o Deus de Israel estava fazendo por ele. De fato, é uma coisa maravilhosa. E o Salmo prossegue, então, para falar sobre uma outra restauração, né? Na parte primeira do versículo 1 a 3, é uma declaração de uma mudança que já havia acontecido no meio do povo de Deus. Então, o povo de Deus já estava gozando da alegria em razão desse retorno marcado nos primeiros versículos. Agora, a partir do versículo 4, em uma oração, o mesmo salmista está clamando ao Senhor para que o Senhor restaure a sua sorte. Então, a mesma expressão que aparece no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, agora em tom de uma oração, de um clamor, um pedido para que o Senhor faça isso. Mas como é possível se então estamos lendo na primeira parte que Deus já fez isso, hein? Nós podemos avaliar por essa mudança que, apesar do povo de Deus provar desse retorno para a sua terra, o que já era uma grande bênção da parte do Senhor, isso não significava a obra completa. Porque se de um lado o povo de Deus que estava fora da sua terra tinha agora o privilégio de retornar para Canaã, o povo de Deus reconhece a necessidade de que isso seja uma obra completa, uma obra plena. Ainda há o que ser feito com relação ao cativeiro do povo de Deus. Por isso, no versículo 4, então, eles estão clamando para que o Senhor restaure a sua sorte. Então, há ainda algo para se fazer. Alguns sugerem que aqui se trata de outro episódio de um segundo cativeiro que ainda o povo de Israel esperava ser liberto. Então, enquanto eles celebravam a libertação no primeiro cativeiro, eles estavam agora orando libertação pelo segundo cativeiro. Mas é muito possível que essa expressão de clamor, de oração no início do versículo 4, fale sobre a necessidade e o próprio reconhecimento dos israelitas de que o retorno para Israel não era a obra completa, porque o retorno do povo de Deus para Israel ainda era marcado por uma presença cercada de inimigos do povo de Deus. Então, eles ainda, apesar de estarem na sua terra, eles não estavam completamente livres da presença dos inimigos que estavam ao redor deles, dos israelitas, como o versículo 3 indica, as nações em volta de Israel. Então, esse clamor por restauração demonstra uma necessidade de uma complementação, de uma plenitude nessa obra redentora de Deus que foi marcada no retorno do povo de Deus do cativeiro. E então o salmista apresenta aqui algumas imagens poderosas que apontam para essa mudança forte do cativeiro para a libertação, hein? A mudança
de uma situação de sequidão, de sofrimento, para uma situação de vida, de restauração, de renovação. Então a primeira imagem que nós lemos aqui são as torrentes do Negueb. Então, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Pesquisando um pouco sobre essa expressão, a gente vai descobrir, no mapa você consegue perceber facilmente que o Negueb está na região mais ao sul de Israel, ao sul de Judá. É uma região já de deserto, uma região que vai se estender mais ao sul até os limites do Egito. Então é uma região desértica, uma região onde durante boa parte do ano os rios que cruzam essa região são rios sazonais. Eles não existem durante todo o tempo, mas eles dependem em boa medida de fenômenos que estão acontecendo em outras regiões, como por exemplo os degelos em montanhas distantes, que geram, na época do degelo, um volume de água muito grande, que acaba enchendo certos rios que boa parte do ano eram somente caminhos secos por onde as pessoas passavam. E muitas vezes esse vale seco, que uma vez foi rio, era usado pelas pessoas como caminhos. Então, quando esse período de degelo, por exemplo, mas havia outros fenômenos que levavam ao enchimento desses rios, isso acontecia de uma maneira tão de repente que enchia esses rios que estavam secos. Imagina aquele clima de deserto, aquele sol escaldante, aquela sequidão, rachando aquela camadinha de lama que havia ficado no fundo do rio, e naquela paisagem que quem é do Nordeste do Brasil conhece muito bem, porque aqui no Nordeste do Brasil nós conhecemos esse fenômeno de desertificação, de rachamento do solo. Então a gente conhece bem de perto isso. Quem é aqui do sertão de Pernambuco, do Ceará, de Alagoas, de Paraíba, conhece bem isso. Então, de repente, esse rio era enchido pelas águas que vinham dos montes. Então, imagina agora que mudança. Aquele rio que pouco tempo antes era uma completa secura, de repente a vida havia voltado para aqueles rios. Então essa mudança realmente da sequidão do deserto para o frescor e a vida das águas dos rios que enchiam esses rios dessa região deserta do Negueb. Então essa imagem forte de uma mudança de morte para a vida, de sequidão para o refrigério, é usado pelo salmista no versículo 4, para descrever essa mudança esperada. Então, essa mudança que o salmista deseja que seja alcançada. A segunda imagem vem do ambiente da agricultura, da semeadura. Israel era uma nação fortemente servido pela agricultura e pecuária. A produção têxtil e de outros elementos existia em Israel, mas não era a coisa mais forte em Israel. Em Judá, o comércio relacionado ao templo e a produção, então, na lavoura e na pecuária, realmente eram as coisas mais fortes de Israel. Então a imagem está saindo desse ambiente de produção, no versículo 5, falando: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai, que sem óculos às vezes fica difícil, hein? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Imagine, Israel era Canaã era realmente como Deus havia prometido ao povo de Deus, era uma terra que emana leite e mel. Era uma terra realmente abençoada, irrigada, com fartura de produção. Você pode ler sobre isso no livro de Números, Deuteronômio, e no início do livro de Josué, o testemunho da fartura que a terra de Canaã oferecia aos seus habitantes, e foi exatamente o lugar que Deus escolheu para o seu povo. Porém, Deus usava realmente para a disciplina do povo de Israel, muitas vezes cerrando o céu para que não houvesse chuva, e essa escassez então servia como uma punição para o povo de Deus. Outra maneira como o povo de Deus muitas vezes foi punido na lavoura, ficando sem um alimento, era quando o povo de Deus era infiel ao Senhor, como por exemplo deixando que as nações pagãs continuassem em Canaã e depois lhe servissem de tropeço. E em muitos momentos, nós vamos ler no livro dos Juízes, que essas nações pagãs, vizinhas a Israel, penetrava no território de Israel na época da colheita para levar tudo o que tinha, e assim o povo que havia trabalhado, produzido, na hora de colher, eles não tinham certeza se eles iam conseguir colher. Então, além do fenômeno natural que Deus usava como castigo para o povo de Deus, em que a terra não estava boa para o plantio, não tinha chuva para regar a terra. Do outro lado, situações como essa de opressão de nações inimigas que oprimiam o povo de Deus, invadido, como fizeram os midianitas, como fizeram os filisteus. Então, eram situações que realmente faziam com que o semeador lançasse a sua semente em meio ao choro. Porque enquanto eles estavam lançando a sua semente, eles não tinham certeza se eles iriam colher. E, em geral, o povo de Israel aprendeu a confiar no Senhor, que a boa colheita vem do Senhor. É o Senhor que manda a chuva do céu, é o Senhor que protege Israel dos seus inimigos. Então, para um semeador, especialmente nesses momentos críticos de Israel, realmente era muito difícil sair com aquela confiança de que iria colher o fruto do seu trabalho. Mas a oração do salmista é justamente para que aquele que está chorando, derramando lágrimas enquanto está jogando a semente na terra, que pela graça do Senhor ele possa voltar sorrindo com o resultado da plantação, com a colheita, trazendo os seus feixes, como encerra o versículo 6. Então, essa segunda imagem poderosa realmente fala desse contraste entre o sofrimento do povo de Deus, a escassez de alimento do povo de Deus durante esse período do cativeiro, sem ter a sua terra para plantar, sem poder colher a boa terra, estando em uma terra distante, onde eles não tinham o seu próprio território, não tinham a liberdade para o seu próprio plantio, estava pagando impostos demais. Então, imagine agora como esse semeador que está alcançando o favor do Senhor e colhendo os frutos da sua semeadura. Também o salmista ora para que aqueles que estão sofrendo as opressões do cativeiro possam voltar para a sua terra, possam colher as bênçãos do Senhor como aquele semeador. Então, essas duas imagens realmente funcionam para mostrar realmente como o povo de Deus está completamente dependente da graça de Deus para mudar a sorte do povo de Deus, para reverter esse cativeiro, para realmente fazer da vida do povo, da aliança, um novo momento com a graça de Deus. Nós estamos abordando então o Salmo 126, um dos salmos de degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Já falamos na primeira parte do programa que esse salmo fala sobre
a alegria do povo de Deus no meio de uma mudança radical na vida do povo de Deus, que estava sofrendo e triste durante muito tempo debaixo do cativeiro, e agora experimenta essa nova fase, quando o cativeiro é desfeito, e agora eles ficam alegres, a ponto de gritar de alegria, e ainda diz que eles ficaram como quem sonha, não é? Aquela sensação de que eu não estou acreditando que eu estou de volta à minha terra. E o povo de Deus que está alegre pelo retorno à sua terra, acabou o cativeiro, mas na segunda parte do Salmo, versículo 4 a 6, eles reconhecem que há ainda uma grande obra para ser concluída, porque esse cativeiro que se encerrou com o retorno à terra prometida, mas agora na terra prometida eles precisam ainda da graça de Deus para que possam ter suas vidas completamente restauradas, porque vive ainda num ambiente quebrado e a presença dos inimigos em redor demonstra que eles não podem desfrutar plenamente dessa alegria pelo retorno do cativeiro babilônico. Isso de fato nos ensina como igreja de Jesus Cristo, que olhamos para esse salmo reconhecendo realmente aquilo que o povo de Deus já podia provar naquele momento, que apesar das bênçãos de Deus experimentadas nessa vida, ainda vivemos em um ambiente quebrado pelo pecado e não conseguiremos desfrutar de todas as bênçãos de Deus enquanto estivermos nesse mundo de pecado. Por isso, se de um lado o nosso Salvador Jesus Cristo já nos resgatou de debaixo do domínio do pecado e do diabo, ainda o nosso corpo, não, por causa dos nossos pecados, não consegue provar plenamente de todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Então nós oramos ao Senhor assim como o salmista faz. De um lado nós estamos alegres pela libertação, pela salvação que Cristo Jesus operou, conquistou para nós. O Senhor venceu os nossos inimigos, o Senhor derrubou os nossos adversários, o Senhor desfez a opressão de Satanás, dos nossos inimigos, e aqueles pecados que nos condenavam não nos condenam mais. Nós estamos vencendo o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Porém, por causa da nossa existência humana fraca, enfraquecida pelo pecado, nós precisamos clamar ao Senhor para que esta obra que o Senhor iniciou em nós, removendo sobre nós a condenação do pecado, possa ser completada, em que o Senhor mude completamente a nossa existência e nós possamos viver, então, na terra que o Senhor nos dá, sem a presença dos nossos inimigos, para desfrutar da graça de Deus e da bondade de Deus plenamente e por toda a eternidade. Então nós confiamos no Senhor e por isso nós elevamos a nossa voz em oração ao Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso por nós. Assim como só o Senhor mudou a nossa sorte, só o Senhor nos resgatou da mão dos nossos inimigos, nós oramos porque somente o Senhor pode completar esta obra no dia de Cristo. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. E você pode confiar que Deus é fiel e aquele que começou a boa obra há de terminar. Não é? Nós podemos confiar nesse Deus. Nós sabemos que esse Deus é maravilhoso. Nós sabemos que esse Deus não deixa o seu trabalho pela metade.